Esse dia de hoje, eu não projeto de hoje, eu com o pastor Ricardo Risada, nosso coordenador da região, né? Estamos aí já pensando, ele vai dando as datas, nós vamos conversando, e não é de hoje que nós estamos projetando esse dia. E quando começamos esse dia, Deus já me deu a palavra naquele momento, na verdade na semana, do que eu deveria trazer aqui. Então assim, não é... E quando eu falo assim que ele já estava projetando, nós projetando, e não falando de meses, tá? Questão de 1 mês a 2 meses. E a palavra de Deus já tinha me dado desde o primeiro momento. E o mais interessante ela não esfriou no meu coração. Significa o quê? Que essa é a visão que hoje precisamos, então, para nós aqui, que estamos em Ribeirão, vivendo isso, viver, gente. Cada homem aqui é um homem realmente que faz parte de uma geração forte, que é o tema do ano. Só que eu quis aqui ampliar um pouquinho, sem alterar, mas mostrando que uma geração forte não adianta ser forte se a geração não for o quê? Se não for presente. Do que adianta a gente ter uma força e não usar? Concorda ou não? Que adianta? Que adianta você simplesmente se formar numa faculdade referente a alguma coisa, mas nunca exercer? Você só tem o diploma, mas você nunca colocou isso em prática. Se você não for presente na área qual você realmente estudou. E assim vai. A vida com Deus não é diferente. Eu posso ter muitas ideias, mas se eu sou ausente, do que adianta as ideias se ninguém vai ficar sabendo? Então precisa, e isso vale para todos nós e para quem está assistindo também, porque está sendo ao vivo, né, na rede social e vai ser transmitido na nossa TV também. Então, assim, muitas serão as pessoas, além dos homens que estamos aqui hoje, que vão ser alcançados por essa mensagem. Então, somos uma geração forte, mas precisamos ser uma geração presente. E eu quero trazer isso nas Escrituras. Como eu disse, essa mensagem, essa palavra, é uma mensagem, uma palavra que Deus trabalha muito em mim, para que, então, através de mim, trabalhe com quem eu anuncio ela. E eu queria que isso fosse real na sua vida, porque eu queria que você aproveitasse e visse, realmente tivesse uma análise pessoal sobre ser ou não presente. Então, para isso, eu vou começar a falar para vocês uma parábola que ali eu aprendo muito, né? Trago essa parábola como uma costura na nossa vida pessoal, sabe? Vai colocando em qualquer área que a gente precise. Que Cristo deixou isso bem claro, e eu quero usar essa parábola como base realmente do que é ser presente. Porque nem sempre nós temos sido. E a gente observa, falo isso nós não só aqui, mas eu falo com todo cuidado, dizendo fora daqui também, porque é importante saber realmente se nós temos usado a força do jeito certo e quando usamos, se estamos sendo presentes quando fazemos. Então, como homens, eu falo, né? Para homens e como homem também eu digo. Então, assim, é uma questão que nós precisamos trazer à realidade. Então, vamos começar a falar sobre isso. E eu creio que o Espírito de Deus já começou a trabalhar muito com vocês e vai fazer muitas coisas boas no seu coração. Não tenha dúvida. Vai ver realmente o valor que você possui, mas que também tem que passar também para quem está à sua volta, para quem você ama e assim por diante. Amém, gente? Vamos fazer a diferença. Lucas capítulo 10. Um doutor da lei chega para o nosso Senhor Jesus e começa a questionar sobre os mandamentos, né? Sobre quem realmente tem que ser amado e aquela coisa. Jesus ele explica quais são os mandamentos que realmente precisam ser praticados. E um dos mandamentos é amar o próximo como a si mesmo. E aí o doutor da lei pergunta, e quem é o próximo? Aí Jesus ele vai responder. E ele responde com uma parábola. A parábola é nada mais que uma história contada comparado com a vida real. E ele então faz essa alusão sobre um acontecimento escrito. E nós conhecemos essa parábola como a parábola do bom samaritano. Só que hoje vocês vão ver com um outro ponto de vista, que é onde Deus tem falado muito comigo, tenho trabalhado em cima dele. E não trabalho de um dia para cá ou de um mês para cá. A mensagem já estava no meu coração, mas há anos já eu vou estudando essa mensagem, vou ampliando ela conforme Deus vai me permitindo. Então, quando eu falo sobre o bom samaritano, eu quero que vocês entendam. Você vai ter hoje um outro ponto de vista sobre o bom samaritano. E é importante colocar isso em prática, porque não basta ser forte, tá? Precisa ser, mas tem que ser presente. Então, quando Jesus ele é questionado, ele vai lá e começa a contar. Para eu não ficar muito aqui só na leitura, então eu vou direto no versículo que começa a parábola mesmo, tá? Que é Lucas capítulo 10, versículo 30. E aí eu quero que você se coloque nas posições que realmente vai sendo colocadas aqui pela palavra,
para alimentar o seu coração, o seu espírito, que é o que é necessário. Diz assim: e respondendo Jesus disse, ele começa explicando quem é o próximo, tá? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente, de forma ocasional, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o, o que ele fez, pessoal? Passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo, passou longe. Aí o versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? É a resposta bem clara. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, o quê? Vai e faze da mesma maneira. Eu fiz a leitura direta justamente para ficar a história já no coração e na cabeça de vocês. Então, a parábola do bom samaritano ela não é difícil de compreender. Né? Ela é uma mensagem aparentemente simplória, a ponto de falar, olha, o que eu tenho que fazer? O que o bom samaritano fez. Só que se eu chegar para você e falar assim, não é só isso. Porque aqui Jesus está explicando para alguém que é doutor da lei, alguém que é judeu, alguém que tem um conhecimento da palavra. Quem que é meu próximo? Aí ele começa explicando então a parábola. Eu queria que trazesse isso para a sua vida. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, mostrando realmente quem é o seu próximo. Nós não falamos de próximo, de proximidade física. Só. Não que isso não seja algum caso ou outro, mas é além disso. Então Jesus ele começa a explicar. E aonde que vai encaixar aqui? Gente, não basta nós sermos chamados de fortes, se nós não aprendermos a usar nossa força de forma presencial. De estarmos realmente presentes em quem realmente importa. Aqui então no versículo, eu vou começar agora a detalhar. E não vai ser muito demorado não, vai ser realmente assim objetivo. Mas para despertar vocês, que nós vamos entrar em áreas que envolvem casamento. Nós vamos entrar em áreas que envolvem financeiro. Nós vamos falar sobre trabalho. Tudo dentro disso, de uma forma muito rápida, mas bem detalhada. Para nós, como eu, por exemplo, ministério, né? Para quem tem, independente de qual seja, se é pastoral, se é obreiro, se é evangelista, não importa. O que importa é quem deu isso aí para nós, que é nosso Deus. Então vamos aprender isso, porque é importante. Vamos falar sobre paternidade, mas para aqueles que também são filhos, sobre ser um bom filho, né? E tudo mais. Então tudo envolvendo, mas voltado à questão para nós hoje, homem. No versículo 30, agora só vamos detalhar um pouquinho. Jesus ele fala da seguinte forma. Vai ficar aí colocado para vocês também na tela, tá? Agora vamos entender. Descia um homem, e respondendo Jesus disse, descia um homem da onde? Jerusalém. Então não era um homem desconhecido. Ou, não digo sobre questão de nome, isso e aquilo, mas era um judeu. Certo? Descia de Jerusalém. Cidade Santa. A Bíblia fala que ele descia para Jericó. Jericó não tem uma boa fama, mas ele descia para lá. Qual o objetivo? Não sei. Ele estava saindo como fugitivo, queria fazer alguma coisa errada lá? Não sei. É uma parábola, mas a gente pode pensar de tudo. Creio que ele deixa esse espaço vago para a gente tentar entender o que é que esse homem ia fazer em Jericó. Mas ele desceu de Jerusalém. Quem conhece o nome Jerusalém no literal, é cidade de paz. Tem vezes que você vai perder a paz também e vai querer sair um pouquinho para um lugar que seja até um refúgio daquele momento. Mas o que aconteceu? Esse rapaz descia para Jerusalém, de Jerusalém, para Jericó, e aí a Bíblia diz assim, ó, e caiu
nas mãos dos salteadores, ladrões, vamos falar assim, fica mais fácil, né? Os quais o despojaram, roubaram. Não só o fizeram isso, mas também espancando. O cidadão apanhou. E ele só estava descendo de Jerusalém para Jericó. Então ele saiu da cidade santa. Aqueles que o espancaram se retiraram. E aí a Bíblia fala assim, até engraçado esse termo, né? Deixando meio morto. Então ele não estava completamente morto, mas estava à beira, se não fosse cuidado, da morte. Então não deixou ele meio vivo, deixou ele meio morto. Já era uma coisa mais drástica, tudo bem. Mas aí eu quero começar a falar um pouquinho do que aconteceu na sequência, porque nós temos 3 personagens, após esse que ficou aí espancado, que tiveram a chance de fazer alguma coisa. É ou não é? Tiveram a chance. Versículo 31. E ocasionalmente, de forma ocasional, questão de ocasião, descia, olha aí gente, pelo mesmo caminho. Então nós estamos observando uma pessoa que também estava descendo de Jerusalém agora. Era compatriota. Se fosse olhar esse lado assim, na mesma cidade, talvez a mesma crença, possivelmente a mesma crença. Ou seja, servia o mesmo Deus. E descia de Jerusalém também. Ele também estava descendo e passando pelo mesmo caminho. Se ele ia para Jericó, não sei. Só sei que ele seguiu o mesmo caminho até onde ele viu um dos seus, conhecido ou não, caído e machucado. E aí diz assim: descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. O que significa a palavra sacerdote? Aquele que está disposto ou aquele que sacrifica. Vindo pelo mesmo local. Pode ser naquele tempo voltado a uma posição, mas o sacerdote, querendo ou não, tinha uma função. Ele sacrificava também. Mas vamos voltar aqui. E vendo-o, o que ele fez, gente? Passou de largo. Agora vamos falar um pouquinho aqui rapidinho. Vocês creem que a palavra de Deus ela é completa ou não? No livro de Apocalipse 5:10, não precisam abrir, é comentário rápido. A Bíblia fala que o nosso Deus te fez rei e o quê? E sacerdote. Aí eu vou lhe perguntar de uma forma bem direta, quantas vezes alguém que você diz que ama estava ferido e você passou pelo mesmo caminho, só que ao ver a pessoa ferida, ao invés de parar para ajudar, você fez o quê? Passou longe. Porque querendo ou não querendo, pessoal, Jesus está dando uma lição literal do que nós temos que fazer, mostrando aqueles que deveriam ter feito e não fez. Então quando se fala voltado para, por exemplo, lar, casamento, quantas vezes você viu a sua esposa triste? E você estava cansado, tudo bem, depois de um dia de trabalho, alguns, com muitos altos e baixos, aquela coisa toda, mas ao invés de você se aproximar e perguntar, está tudo bem, você passou de longe. Você era um sacerdote, talvez era um sacrifício fazer isso, mas sacerdote faz isso. Você desceu pelo mesmo caminho. Pessoal, o que não é brincadeira? Pode ser, entenda bem, tá, gente? Não é o meu foco atingir ou atacar quem está errando, é ensinar para parar de errar. Porque esse é o objetivo das Escrituras Sagradas. Quem perguntou para Jesus foi um doutor da lei, não foi um samaritano. Só que nós temos essa cultura de pegar o que faz o bem e imitar quem faz o bem, ao invés de nós fazermos o bem para que aquele que poderia ter a chance de fazer não precisa fazer. Mas vou continuar aqui na leitura rapidinho. No versículo seguinte, ele fala da seguinte forma: e de igual modo, o que eu consigo ver aqui de forma simples? No mesmo lugar que veio o sacerdote, veio o levita. No mesmo local. Era uma segunda chance. Eu brinco falando assim, olha, o pai teve a chance, agora o pai não fez, talvez o filho possa fazer, né? E assim por diante. Eu vou usar essa questão masculina porque estamos no evento de homens. Mas vale para qualquer um se fosse observar, né? Mas vamos pensar assim, agora tem o levita, que também está vindo pelo mesmo caminho, de igual modo que o sacerdote veio, né? Mesmo caminho. Aí o que aconteceu? Também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, o que ele fez também? Passou de largo. Mesma atitude. É a mesma atitude que aconteceu. Um judeu desceu de Jerusalém para Jericó. Um judeu foi espancado por salteadores. Um judeu, estou usando essa expressão para enfatizar mesmo, tá? Um judeu, ele não só passou
de Jerusalém a Jericó, mas durante o caminho ele apanhou e foi roubado, todo ferido. Agora, vindo alguém do mesmo caminho, vendo ele machucado, morando no mesmo local, ou seja, cidade, vendo ele machucado, decidiu passar de largo, longe. Depois veio o levita também, do mesmo caminho, e também decidiu passar de largo. Olha que coisa. Só que aí vem o versículo seguinte, né? Que é onde que pega bastante. Mas um samaritano que ia de viagem, ele saiu de Jerusalém? Observa o detalhe. A Bíblia fala que ele vinha do mesmo lugar? Ele ia de viagem. Povo de Deus, quem é casado aqui de vocês? Vocês querem trocar de mulher? Se quiser, você tem que pedir oração, que você não pode, tá? Pelo amor de Deus, né? Não, eu quero, pastor. É bênção? Não, estou falando para não fazer. Se você aprendeu o que hoje está sendo anunciado aqui, isso nunca vai acontecer. E a gente entra muito nessa área porque é importante. Né? Quem é pai aqui agora? Você quer que o seu filho seja sempre um filho próximo de você ou não? Se você aprender hoje, você vai entender tudo isso. Um samaritano que ia de viagem, ele não tinha nada a ver com Jerusalém, ele estava vindo talvez de Samaria ou de outro local. Porque a Bíblia não fala que foi de igual modo como aconteceu com o levita. Presta atenção porque a Bíblia está perfeitamente escrita para eu e vocês aprendermos. Ele que ia de viagem chegou ao pé dele. Ele foi então, diferente do sacerdote e do levita, ele foi até o pé então daquele judeu caído, e quem conhece sabe que judeu não tem costume de falar com samaritano. Então, samaritano não tem costume de falar com judeu. Só que aquele samaritano foi até o pé daquele judeu. Talvez ele nem pensou em pensar quem era aquele homem de onde ele vinha. Porque ele estava machucado, parecia literalmente um moribundo ali, né? Quase morto. Então ele simplesmente foi ao pé, Jesus explicando para aquele doutor da lei, tá? Ele foi ao pé daquele homem caído e ferido. Alguém que não tinha nada a ver com ele. Que não veio do mesmo lugar. Que era um inimigo indireto, pelo menos por opinião. Ele parou no pé daquele homem caído. E aí ele fala o seguinte, olha só. Passa aí para mim que eu fico aqui na tela com vocês. Chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ele então pegou a dor dele para ele. Mas quem que é aquele homem que está caído? Não sei. E quem que é esse samaritano? Não faço ideia. Eu só sei que quando ele passou, ele fez o que os dois primeiros não fizeram, certo? Fez ou não fez o que os outros dois não fizeram? Então, cuidado. Já vou chegar no ponto principal da mensagem de hoje. E aproximando-se, o que ele fez, pessoal? Atou-lhe as feridas. Ele começou a cuidar das feridas daquele judeu, que estava todo machucado, porque ele apanhou de alguém que não tinha nada com nada. Ele então começou a cuidar das feridas daquele rapaz, sem perguntar de onde ele vinha, porque ele estava ali, ele simplesmente começou a fazer. Aplicando-lhe azeite e vinho, que no caso também era usado de forma medicinal, tá bom? E pondo sobre a sua cavalgadura, com que ele estava montado, levou-o para uma estalagem e o que ele fez na sequência? Cuidou dele, básico. Né? Um homem que realmente merece aplausos, esse samaritano, se for observar assim, né? No conjunto humanidade. Mas mais ainda, e partindo ao outro dia, então ele ficou a noite ali cuidando do rapaz, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, o dono do hotel, vamos traduzir assim, fica mais fácil, da estalagem, e disse-lhe, cuida dele. Ainda ele falou assim, olha, eu não posso ficar, então está aqui o dinheiro para que você possa continuar cuidando dele, porque ele precisa ainda de cuidado. Cuida dele, e ele continua dizendo, e tudo o que demais gastares, aí ele fala assim, ó, eu te pagarei quando eu voltar. Então, assim como eu estou indo, eu vou voltar. E quando eu passar aqui, vou ver o que realmente o senhor gastou com ele e eu vou cobrir. Fiquem tranquilos. Só que eu peço, cuida dele. Olha só, gente. Fala a verdade. O homem foi bom, né? E aí o versículo 36, Jesus pergunta, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo? Daquele que caiu nas mãos salteadores. Bom, a resposta a gente já sabe. Na parábola, quem que foi o próximo? O samaritano. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, homens que vencem, homens fortes. Quem que é o próximo da sua esposa? Quem que é o próximo quando ela chora? Não falando quem tem que ser, estou perguntando quem é.
Pessoal, forma bem clara e bem direta. Não estou exagerando. Tenho experiência suficiente de vida pessoal e vida ministerial para dizer. Se a sua esposa tem um marido presente, ela não vai procurar um samaritano. Nunca. O problema é que nós somos fortes, mas poucos são presentes. Não vai. Desculpa, irmão. Não vai. Se o seu filho tem um pai presente, com todo carinho, ele não vai procurar um pai samaritano por aí. Vocês concordam agora? Vamos trazer a nossa realidade. Se o levita ou o sacerdote, vou falar do sacerdote, tivesse feito a parte dele, o samaritano ia encontrar aquele homem caído ali? Então, de bom, ele não tem nada, se você observar. Porque se ele não tivesse encontrado, ele não teria feito parte de uma história, ainda que seja uma parábola. O que Jesus quis dizer aqui, gente? Faça a sua parte para que alguém não faça o que você não fez. Simples, né? Vocês querem fazer a diferença nesse mundo? De verdade? Então sejam presentes. Muitas são as pessoas que estão se divorciando, estão no segundo ou terceiro casamento. Não estou atacando, por favor, gente. Mas porque não são presentes. São fortes, tá? Aguenta a pancada até dizer chega. Aguenta um chacoalhão até que não aguenta mais. Aguenta a chefe apontando na cara dizendo que você não vale nada. É forte. Mas chega em casa e não é presente. Esquece que se a sua casa vai bem, todo o resto fica muito mais fácil para ir bem. Nós esquecemos esse detalhe. Então não adianta a gente ter uma força sobrenatural se a nossa presença não é real, gente. Então é importante saber quem realmente está cuidando da sua esposa. Eu estou falando assim para chamar a atenção mesmo. Pastor, ela é difícil. Mas como que você vai sarar e mudá-la se você não tem que ser presente? Não presente financeiramente só, porque alguns só pensam que é isso. Pega um jeito de criação, pega uma forma que viveu, sei lá, uma experiência negativa dentro do próprio lar, da sua própria criação. É que meu pai não era assim, meu avô não era... Sabe aquela coisa toda que a gente usa? E acaba que a gente acaba se tornando igual, se não for pior. E isso não faz bem. Nós estamos vendo filhos hoje, pessoal, trocando ideologia rápido. Dá para entender o que eu quero dizer em linguagem alta, senão vão me cancelar. Mas por quê? Porque não tem o pai presente. Ela fala, se meu pai é presente, então ser homem não vale nada. Eu vou virar. É assim que funciona mais ou menos. Não é uma regra não, mas é assim que mais ou menos funciona. E quando o presente é só paulada. É só brutalidade, sabe aquela coisa toda? Aí vem, lógico, gente, se você não cuidar, vai vir o samaritano. Você não tem dúvida. Não tenha dúvida que o samaritano vai aparecer. Não tenha dúvida. Esse samaritano saiu da onde? Não sei, só sei que de Jerusalém ele não veio. Ele não tinha nada a ver com a história. Antes do samaritano vir, a gente só pensa, nossa, vamos ser bom como samaritano. Eu falo, por que não ser bom como um sacerdote? Por que não ser bom como um levita? Se você for bom sendo o seu papel o suficiente, jamais o samaritano ganhar espaço. Porque se o samaritano vier, quem está machucado não vai estar no caminho. Se você tiver feito, no mínimo, a sua parte. Veja se isso não tem acontecido. Muitos aqui, pode ser, não muitos, mas alguns talvez estejam assim, por exemplo, se preparando para um casamento. No começo, irmão, é tudo festa. Pelo menos aqueles que já estão animados. Só que se você não tomar o cuidado de entender que é um sacerdote de verdade, não pensa que não vai ser assim, não. Eu não preciso perguntar aqui se um dia alguém já foi traído. Mas se foi, analisa a sua vida o porquê você foi. Porque se você não foi presente, esse possivelmente é o motivo principal. Que no dia que ela precisava de um marido presente, parceiro, amigo, ela não teve. Se o seu filho não gosta de você e não olha na sua cara, pode ter certeza, é porque você não foi um pai presente. E hoje falar sobre ser presente é muito mais difícil do que falar sobre ter força. Porque força a gente tem. Deus nos fez assim, é natureza. Agora, a presença é uma escolha sua. Sejam presentes, gente. É o máximo que a gente pode dar, além da força, é a nossa presença. É simples, né? Eu sei que é uma base, mas para pensar. Vamos falar assim, uma análise bem rápida bíblica. Todo mundo conhece Adão e Eva ou não?
Todo mundo chega e diz, por que então a Eva que fez o pecado começar a se tornar, e o Adão que foi o principal que caiu, que não deveria? Mas eu vou lhe fazer uma pergunta assim que talvez alguns, não sei todos, nunca chegaram a pensar. Mas vamos pensar rapidinho? A Eva comeu primeiro do fruto do que Adão, não? Conhece a parte bíblica que conta, né? Foi ela que pegou do fruto e deu para Adão, certo? Falou, Adão, eu comi e não morri, tá aqui o fruto. Resumindo. Aí eu vou fazer uma pergunta bem aberta. Onde estava Adão enquanto Eva estava conversando com a serpente? Alguém pode me responder? Porque eu não sei. Eu só sei que presente ele não estava. Onde você estava quando a sua esposa estava conversando com alguém na internet? Aonde você estava, irmão? Aonde você estava? Estava trabalhando. Irmão, ela quer mais você do que o seu dinheiro. Para pensar de outra forma. Aonde você estava quando isso aconteceu? Aonde? Aonde geração forte? Mas geração ausente. Aonde? Aonde você estava quando seu filho marcou um encontro com outro homem? Aonde você estava? Dá para entender isso? Aonde você estava? Estou sendo usado pelo Espírito Santo aqui. Aonde vocês estavam, gente? Aonde? Não adianta a gente simplesmente chegar, o fulano entrou lá e destruiu meu casamento. Aonde você estava, gente, enquanto isso estava acontecendo? Por que isso aconteceu? Não adianta ter força, gente, e falar, vou arrebentar, me perdoa a expressão, a cara do cidadão, se você não estava presente para proteger a sua esposa quando o cidadão tentou. Eu ia falar que simplesmente é um erro. Aonde vocês estavam? Aonde estava o Adão enquanto ela conversava com a serpente? Todo mundo só fica falando, Eva conversou com a serpente, mas cadê o Adão? Por isso que ele é o pecador principal. Porque se ele estivesse do lado dela, na hora, não estou julgando o Adão, mas agora posso julgar, já está condenado ali, né? O pecado veio. Não condenado para a eternidade, isso é uma questão que Deus faz. Mas aonde estava o Adão enquanto ele conversava com a serpente, gente? Só tinha os dois no jardim, cadê o Adão? Eu fui dar nome para os porcos. Dá licença. Eu fui dar nome para a vaca. O que é mais importante? O que é mais importante? O dinheiro que você ganha ou a família que Deus te deu? Não estou falando para desmerecer o dinheiro, tá, gente? Pelo contrário. Mas se você não souber dividir o seu tempo, não vai reclamar quando o samaritano aparecer, tá? Porque o samaritano só ajudou o cidadão. Vocês sabem por quê, né? Porque o sacerdote e o levita não fizeram a parte deles. Mas quem que teve a primeira chance? O sacerdote. Quem teve a segunda? Que era dentro do mesmo local que vinha. O levita. Não faz, irmão. Você quer o quê também? Aí vem o samaritano, né? E o samaritano vai lá. Vou trazer uma alusão bem real, né? O samaritano chega assim. O que aconteceu contigo, hein? Vamos supor aí que não é mais um homem machucado, que apanhou e foi roubado. É uma mulher que foi tirada da sua casa para realizar um sonho. Estou usando assim o tradicional. E o marido foi lá e a conquistou, no caso ainda era o seu namorado, tirou ela e projetou sonhos. Só que o tempo foi passando, ela foi se machucando. A gente é forte, né? A gente gosta de brigar, essas coisas, sabe? Mostrar quem manda, aquela coisa toda. E acabou machucando aquele coração. E aí acontece que o quê? A gente vai lá, de vez em quando, muitos fazem o quê? Cansei isso e aquilo, aí você não faz. Aí vai chegar alguém e falar assim, nossa, você é tão bonita, por que seu marido não te dá atenção? Você está tão triste. É o samaritano. Ele vai pegar o azeite, ele vai pegar o vinho, vai começar a colocar nas feridas que vai aliviar a dor, porque dói demais. Aí ela fala assim, nossa, nem em casa eu tenho alguém que me valoriza. Na verdade, a maioria aqui das pessoas que fazem o quê? Elas chegam em casa, não posso falar a maioria, uma boa parte que nós ouvimos da humanidade, chega em casa achando simplesmente que ela é uma empregada. Algumas ainda ganharam força para começar a trabalhar. Aí a gente ouve no século XXI que elas estão se tornando empoderadas. Já viram essa expressão? Porque não tem marido presente, então elas têm que virar o macho da casa. Mas não é o macho que paga a conta, é o macho que não depende. Me perdoa a expressão macho, mas é isso que eu quero dizer. Aquela que acha que não precisa do homem e a gente fica para trás. O que adianta ser forte, hein? Adão, o que adianta ser o homem escolhido de Deus para poder viver dentro do Éden se você não estava no momento que a sua esposa conversava com a serpente? Eva, o que você está comendo? Se você perceber nas escrituras sagradas, você observa que ele chegou depois de ela já ter caído. Depois.
Ai, Adão, comi o frutinho aqui, eu não morri nada. Coisa da cabeça do próprio Deus, hein? Come também. Aí o bestão foi lá e comeu, lascou tudo. Aí agora sobra pra gente, agora a gente tem que aprender. Jesus veio mostrar que em pessoa, sendo próximo, ele muda a história. Essa é a verdade. Jesus veio como segundo Adão mostrar que a proximidade faz diferença sim. Tanto que ele estava falando para um doutor da lei. Ele, em pessoa, o Deus desceu na terra para mostrar que proximidade transforma. Então nós temos que ser homens fortes, óbvio. Mas usar a força não adianta se você não estiver presente, gente. Sejam presentes. Essa é uma grande verdade que vai transformar qualquer situação que há. Eu não estou falando sobre pessoas perfeitas. Alguém estava ali machucado, pessoal. É meio estranho, mas estava ali machucado. Quem que vai querer pôr mão na ferida? Eu, hein? Estou fora, não sou médico. Não é não? Não sou médico? Vou fazer uma coisa dessa? Esse é o detalhe. O próximo não vê a profundidade da ferida, ele simplesmente quer tratar. Só que o mais importante, se nós fizermos a nossa parte, gente, você acha que Deus vai honrar você ou o samaritano? Quem que você acha que vai virar a história positiva? Se você fizer a sua parte, você acha que o samaritano vai ganhar o crédito? Só se alguém realmente fizer uma parte muito errada, né? Se você fizer a sua parte, quem vai fazer a história? Você. Se eu fizer a minha parte, quem vai fazer a história? Eu. Se nós fizermos a nossa parte, quem vai fazer a história? Nós. Qual que é a nossa parte? Presente. Seja presente. É uma coisa tão simples. Mas ausente. Em muita casa. Ausente em muito lar. Então precisamos colocar isso como prática real do que realmente Deus quer. Não espera a queda de ninguém para começar a trabalhar em favor de alguém. É importante, gente, o que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós olhamos e temos o bom samaritano como herói, mas nós poderíamos ter o sacerdote como herói. É isso que eu quero que você entenda. Nós poderíamos ter tido o levita, no mínimo, como herói. Mas a gente tem que ficar olhando para o samaritano, não desfazendo, mas ele só fez o que alguém não fez. Só que a chance sempre é aqueles que estão dentro, não dos que estão fora. Então façamos nós esta diferença. Cresçam. Aproxime-se da sua casa. Aproxime-se do seu lar. Aproxime-se dos seus filhos. Não é grudar, mas aproximem-se. Se você tem oportunidade durante a semana de buscar o seu filho, vá você. Se você tem a oportunidade de pegar a sua esposa e levar ela para algum lugar, vá. Se não tiver condição, mas fique junto. E eu não estou falando só uma vez em quando, em nunca. Se vocês têm essa oportunidade, façam. Não porque um samaritano pode aparecer, porque isso não vai dar nem tempo de pensar nisso. Mas se estiver ausente, e aí? Depois é que aquela coisa, correndo atrás do prejuízo. Aí já pode ser tarde. Mas dá para a gente fazer a coisa certa, se a gente quiser. Por isso que somos fortes. Não tenho dúvida disso. Deus nos fez assim, ué. Uma geração forte. Mas por isso que eu pedi para pôr aqui e testificar. Tem que ser presente. Ter força e não ter onde usar é querer guardar vento dentro de um vidro. E que vale a pena. Vou guardar aqui ar, vai que um dia acaba na terra. Faz sentido. Agora, saber usar essa força vai fazer a coisa funcionar. E aí, gente? Além da força, vamos ser presentes ou não? É sério, gente. Essa não é uma mensagem qualquer, não. É algo que revoluciona o coração de quem realmente é um homem de Deus. É um homem de Deus, é um servo de Deus, escolhido por Deus para fazer a coisa certa. Eu poderia usar outros exemplos, citei Adão e Eva bem rápido, tenho bastante exemplos mesmo que eu deixo separado. Mas eu vou falar agora sobre paternidade rapidinho. Falei sobre casamento, mas rápido. Davi e Absalão. Já ouviram falar do que aconteceu entre eles? Davi foi um bom rei ou não foi? Mas vocês já ouviram falar, mas um mau pai. Isso é um fato, gente. Eu não vou proteger quem não foi um bom pai. Está nas escrituras, tá? Davi, então, sendo um bom rei, isso não muda o fato de ele ter sido um bom rei, nem segundo o coração de Deus. Só que o Davi tinha uma filha chamada Tamar. E ele tinha um filho de outra mulher que tinha ali
permissão divina para isso, nunca concordância divina, mas permissão, chamado Amnon. Alguns chamam assim, alguns falam Amon só, mas eu tenho um... Bom, independente disso. Esse rapaz, totalmente fora da casinha, ficou apaixonado pela sua meia-irmã. Quem conhece a história já sabe um pouquinho, vou resumir. E aí ele conseguiu, resumindo, seduziu ela, primeiro fingiu que estava doente devido a um conselho de um amigo pior do que ele, seduziu essa moça que era uma filha de Davi, a Bíblia não fala que ele tinha outro, pode ser que ele tinha, mas ela que se destacou biblicamente, e ela era virgem, então ela usava roupa até mesmo de uma moça virgem, esperando então um casamento ideal. Aconteceu que esse irmão dela, meio-irmão, trouxe ela para dentro do seu quarto, falando que estava doente, para que ela trouxesse comida. E aí foi permitido, ela veio. Bom, ele abusou dela. Acabou com a dignidade dessa mulher. Literalmente jogou ela fora como se fosse um lixo. Acabou. Ela rasgou as vestes, jogou cinza sobre si, aquilo mais. Só que ela tinha um irmão completo, na verdade, que não era meio, que era o Absalão. E ela foi lá e correu para o Absalão. E o Absalão ficou furioso com o irmão dele, o meu irmão, então. Indo a Davi, Davi não tomou nenhuma atitude drástica daquilo que tinha que acontecer. Na verdade, podia ter tido evitado. Se a gente pegar os fatos, dá para entender. Aconteceu o quê? Absalão, por teu pai não ter feito nada, então ele projetou numa festa o qual? Um momento de descontração. Nem é festa, a gente fala festa, mas é um momento de descontração. Que o irmão dele, que abusou da irmã dele legítima, bebeu demais e ele aproveitou então a fraqueza do irmão e o matou. Então ali Davi, além de ter perdido a alma da filha, ainda que viva, a alegria de viver da filha, ainda que viva, ela estava, agora ele perdeu o filho, porque um ou outro filho matou ele. O que aconteceu? Davi chamou e abraçou Absalão e disse, por que não? Literalmente jogou o Absalão de lado e ficou 2 anos fora do reinado de Davi. 2 anos, literalmente longe. Acontece que quando o Absalão volta, ele usa de uma artimanha, porque o Joabe queria trazê-lo de volta. Bom, independente de tudo isso, acontece que ele não fala nada. O que acontece com o reinado de Davi? Quem conhece a história? O Absalão projeta contra o próprio pai de tirar o reinado dele. E o Absalão vai lá e se deita com as concubinas do pai aos olhos de todo Israel, e o Davi foge. Aí você fala assim, nossa, que coisa séria que se tornou. Davi era um homem forte ou não? Pô, não tem nem dúvida disso. O cidadão venceu Golias, gente. Com a bênção de Deus. Venceu 1000 filisteus. Fugiu de Saul com excelência. Não é inquestionável. Mas ele não foi presente. Quando se fala sobre família, e aí? Olha o preço. Claro que tudo teve uma consequência do pecado lá, mas tudo é pecado. Deveria ter sido presente se tivesse com a esposa, na guerra, aquela coisa toda. Então dá para entender, olha a ausência do pai que gerou dentro da própria família uma filha totalmente desnorteada, perdeu a sua pureza, um filho morto por outro, e o outro, quando voltou, quis tomar o reinado, que no final foi morto também. É uma cúpula ali, né? Ele era forte, mas como pai, desculpa, não é exemplo. Não foi presente. Vocês acham que esses exemplos na Bíblia ficaram só para a gente falar, nossa, que terrível? Ou para a gente aprender com eles e fazer o certo? Vamos aprender com eles, povo de Deus. Dá tempo. A boa notícia é que para mim, para vocês, dá tempo. Dá tempo. Vou te dar só um exemplo pessoal agora. Quando eu tinha meados de 8, 9, 10 anos, mais ou menos, meus pais estavam numa crise muito grande conjugal. Quando eu tinha 12, eles se divorciaram. Mas eu tinha mais ou menos essa média de 8 a 10. Eu acho que eu já tinha chegado aos 10, ou ia chegar. Eu estava no quarto deles e eles brigavam muito na minha frente. Mas brigavam muito mesmo. Não era só brigado de seu feio, seu bobo. Não era coisa séria. Né? Às vezes a agressão também acontecia. Não era sempre, não era um costume, mas acontecia. E sempre perto de mim. Eu sou sendo caçula, não. Do primeiro casamento da minha mãe, né? E aconteceu que eu lembro até hoje uma frase, eu gostaria de usar de exemplo, até com uma parte da história, realmente. E aí eu lembro que eu estava assim, sentado, vendo os dois discutirem. Minha mãe, ela se arrumou muito naquele dia. Eu lembro que ela se arrumou bastante, diferente do que ela não se arrumava antes. E ela se arrumou muito. E aí ela se arrumou, quando ela entrou no quarto, meu pai olhou assim para ela e falou, nossa, como que você está bem arrumada, né? Só que eles estavam numa crise muito grande já, né? Eu lembro que ela olhou para ele assim, olhando, e
eles aqui na minha frente, e eu pequenininho, né, mas eu lembro muito bem dessa cena. E ela olhou para ele e falou assim, mas fica tranquilo que não é para você não. Foi isso que ela falou. E eu era uma criança de 8, 10 anos, não lembro agora a idade. É isso que eu cresci ouvindo. Mas eu sei também que nos momentos que ela estava precisando, ele não estava lá. É coisa séria, gente. Então não é uma coisa que a gente está contando só porque a gente sabe e entende a Bíblia, é porque a gente viveu. A gente viveu. Aí o que acontece? Você vê o suposto samaritano, a ausência disso, daquilo que nós cometemos, aí nós vamos lá, aí nós vamos procurar um refúgio para a gente. Não, já que ela fez, mas ela fez porque você não estava. Nem colocar tudo para isso. Tem, infelizmente, alguns que podem se perder, mas não vamos falar o foco. Nós estamos falando de homens que fazem parte de uma geração forte. Aí o que a gente observa olhando esses exemplos? Poxa, eu não quero fazer isso. Eu não quero ser só forte. Se eu não estiver presente para usar força, eu tenho que estar presente. Vamos usar, gente. Sejam presentes. Não é só presente fisicamente também, porque estátua é presente e não faz nada, né? Precisa ter sensibilidade. É um pouco difícil falar isso para homem, mas cada um no seu jeito, mas tem que ser. Falar mais, conversar mais, ouvir mais, talvez não. Só isso. São detalhes importantes que fazem toda a diferença e edifica. Aí quem tem filho pequeno, como eu era um filho pequeno na época, vai dar um bom exemplo, não vai dar um mau exemplo. Então, se não fosse Jesus realmente resgatar a gente, vai saber o que a gente ia fazer. Então, dá para nós sermos e fazermos o que é certo. E aí fica essa deixa. Quem que é o próximo? Jesus ele fez essa pergunta, não fez para o doutor da lei? E aí, desses 3 aí, quem que para você é o próximo? Aí ele responde, o samaritano. Então faz o que ele fez. Só que ele falou para um doutor da lei, não falou para um samaritano. Então faz o que ele fez. Você já entendeu o que tem que fazer? Se você fizer a sua parte, não tem quem faça por você. Simples. Relacionamento. Simples, direto. Isso é real. Então vamos fazer isso acontecer. Deus te chamou para ser forte, não tenho dúvida. E te fez assim. Mas ser presente é uma decisão sua. Presente na vida de um filho, de uma filha, presente na vida da sua esposa. Você que filho tem condição, possível presente na vida dos pais, mas não excessivo. Porque se você casou, você tem uma família para cuidar também. Então não é dividir, é só saber ser presente na hora certa. Mas tudo é importante. Deus nos deu essa grande honra de termos um lar, gente. E cuidar dele. Agora cabe a gente fazer isso. Tá bom? Então, ponha isso em prática e vocês vão ver que não é só força. Às vezes a sua maior força é ser presente.